primeira pergunta que queríamos saber é se foi o senhor que teve a ideia de criar o museu aqui em Portimão. Se partiu de si a ideia de criar este museu? Bom, de certo modo, eu tive uma certa influência, para não dizer muita grande influência, porque o meu percurso partiu um pouco eu estive na Escola de Belas Artes em Lisboa, não é? E portanto, estava muito ligado, também, obviamente, como é óbvio, mais aos museus e ligado à arte, no fundo. Mas um curso que eu tive na Centro Nacional de Cultura na altura, ali em Lisboa, atrás, ali no Chiado, sobre património industrial, portanto, levou-me também, digamos, até uma outra visão. Nessa altura, nos anos 80, o património industrial praticamente não existia em Portugal. Era uma coisa que máquinas, a ferrugem, enfim, portanto, havia todo um conceito de património industrial que é um pouco ligado aos sucateiros, se quisermos. E, portanto, e até lembro-me que na altura se fez uma exposição em 82 na Central Tejo, não sei se nessa altura vocês não se devem lembrar, exatamente sobre a arqueologia industrial em Portugal. E nós até contribuímos. Nessa altura já havia aqui um movimento, porque isto foi criado em 1983, a Comissão Instaladora. E como é que foi criada, de facto? Pronto, eu acabei o meu curso, vim dar aulas para cá como professor de Educação Visual, mas estava também ligado a grupos culturais, o grupo dos Amigos de Portimão, que tinha uma visão de interesse associativo, histórico, patrimonial, enfim, de defesa. E nós estávamos um pouco preocupados, porque nos anos 80, para além do fim do fecho, praticamente de todas as indústrias conserveiras aqui, também nessa altura as dragagens que havia no Rio Arado começaram a lançar na Praia da Rocha, nas areias, milhares de artefactos históricos, moedas, cacos de ânforas, portanto, tudo o que vocês possam imaginar, estanques, aliás, alguns estão até em exposição no museu, na exposição permanente. Ou seja, o fim ou seja, havia um património, antes de pensar em museu, havia que defender um património e uma história e uma matriz histórica que nós tínhamos aqui, porque nós estamos num ponto pré-mediterrâneo, não é? Em frente do norte da África tivemos a ocupação romana, tivemos as invasões muçulmanas, tivemos a ocupação, portanto, e este território, de facto, tinha já uma certa história. É bom de ver que o Rio Arade é a estrada, ou foi a estrada fluvial para Silves, capital árabe de Algarve. Não é? Durante 5 séculos, praticamente. Bom, portanto, não havia arqueologia subaquática também, e isto veio desencadear não só a potência arqueológica que o Rio Arado é, e ainda é, e a história industrial, a história mais dessa indústria, antes dessa outra que começava a aparecer, que era a indústria do turismo. Ou seja, portanto, e, normalmente, no momento desse boom de turismo de massas, de massificação, até pelos exemplos que nós tínhamos da costa de Espanha, do sul de França, o que era essa massificação, de facto, era um território em que a história pouco contava, digamos assim. Havia investimentos em tudo, em casinos, em hotéis, enfim, em discotecas, em bares, enfim, tudo o que vocês sabem, mas que, efetivamente, era o sol, a praia, não é? Praticamente. E nós tínhamos que olhar um pouco, virar um pouco, não digo as costas, mas virar um pouco para a cidade, para o município, para o território e para a sociedade e para a evolução histórica que tivemos, e perceber que alguma coisa estava em causa. Portanto, todo esse património estava em causa. E eu próprio, eu próprio fui falar com o Presidente da Câmara, isso é verdade, e disse, olha, isto não pode ser, porque, efetivamente, temos aqui um problema grave de perca da nossa própria identidade, da nossa própria história. Portanto, está tudo a sair, se não fizer... então, o Presidente na altura disse, então faz lá uma comissão, reorganiza lá uma maneira de tentar... E foi aí que as coisas começaram, obviamente que não fui sozinho, depois rodeei-me de uma equipa e hoje somos 25 neste momento no museu. E basicamente foi essa, portanto, eu fiquei preocupado e transmiti essa preocupação a mais colegas, na altura até professores, éramos 3 professores, fizemos uma comissão instaladora, pro bono, claro, enfim, estávamos a dar as aulas e ao fim do dia, mas depois fomos começando a visitar as fábricas, digamos, a tentar que a arqueologia subaquática interviesse e interveio nessa altura. Aliás, temos até aqui foi esta a exposição que inclusivamente fizemos no Museu Nacional de Arqueologia, fizemos 2 exposições no Museu Nacional de Arqueologia
arqueologia antes de abrir o museu, vejam lá. Portanto, uma sobre Alcalar, os monumentos megalíticos pré-históricos, que são um monumento nacional e que nós gerimos em termos de museu, antes de haver a descentralização já nós geríamos isto, e o mergulho na história, porque é sobre a história do Arado, se quiserem levar, podem levar. E, portanto, reparem, estava aqui, digamos, formado digamos assim, uma circunstância muito, muito específica de podermos avançar. Bom, claro, para avançarmos para o museu, primeiro avançamos com a questão da defesa do património, da tentativa de, e vocês vão ver, ou se já viram as grandes máquinas que temos no museu, tudo isso foi oferta dos industriais. O filme O Jogo da Sardinha, que também se projeta aí, que é único, e que representou uma maneira de merchandising, entre aspas, nos anos a seguir à Segunda Guerra Mundial, em 46, quando, enfim, os exércitos já não consumiram as conservas, que era uma comida de guerra, digamos assim. Então houve um problema sério, não é, de exportações, e aí esse filme que eles fizeram, que vocês podem ver ali, 20 minutos, passava nos cinemas de Portugal, antes dos filmes, a preto e branco. Portanto, era do Cosme de Oliveira, a locução, está lá tudo. E, portanto, reparem, e depois também fizeram anúncios com a Hermínia Silva a cantar fados da La Rosa, enfim, que também temos aí num rádio. Enfim, portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que permitiram nós iniciarmos este processo que, enfim, terminou bem, e, aliás, não terminou, ainda não acabou, continua bem de saúde, digamos assim, e pronto, foi isso. Claro, também, no processo de feitura do museu, nós tivemos que envolver a comunidade, porque nós não estamos a fazer um museu para turistas, obviamente, estamos a fazer um museu para reencontrarmos connosco próprios, também um pouco. E então, nessa altura, nós fazíamos nos festivais da Sardinha os pavilhões do futuro museu. E, portanto, as pessoas iam começando a perceber que havia um grupo que estava a pensar nisso, que estava a recolher peças, que estava a mostrar nas exposições e que estava a provocar aqui um diálogo também com essa comunidade. E depois fazíamos também tivemos, digamos, a colaboração de antropólogos, e, portanto, ou seja, um contacto com a realidade também dos testemunhos das primeiras pessoas, digamos, das histórias de vida dessas comunidades conserveiras, industriais, pescatórias, e depois as indústrias todas induzidas, portanto, à volta, portanto, litografias, serralharias, fundições, estaleiros, por aí fora. Portanto, toda essa componente documental também está no centro de documentação que temos ali, parte dele. Portanto, os fotógrafos da terra mais antigos procuramos adquirir as suas coleções, ou seja, transformou-se este projeto de uma fábrica de conservas, depois é outra história, no fundo numa fábrica ou numa casa de histórias atual. E que continua não só com a exposição permanente, mas com as exposições depois temporárias, não é? E outras. Porquê dar destaque à indústria conservadora? Bom, é óbvio que foi uma situação muito simples. É que desde sempre, há milhares de anos, desde os próprios populações da pré-história utilizavam a Ria de Alvor como recurso marítimo também, e de pescatório, e de mariscos. A seguir, com a ocupação romana, criaram-se uma série de vilas à volta e setárias, ou seja, tanques de salga. E, portanto, ou seja, a indústria conserveira não surge com as fábricas. A indústria conserveira surge porque este recurso, a nossa geografia permite, o nosso clima, que haja sal, que haja conservação, que haja, portanto, é o principal sistema de conservação do Mediterrâneo, é o sal, não é? Não é a fumagem do norte da Europa. E, portanto, houve sempre aqui um contínuo, ou seja, dos tanques de sal, onde se fabricava o tal garum, que era um condimento especial, depois passou-se para a estiva do biqueirão e da sardinha. Estivo, que é em barricas de madeira, pôr sal e peixe. Claro que depois, com a Revolução Industrial, deu-se a fase do vapor, não é? E passou-se da manufatura para a maquinofatura. E, portanto, ou seja, isto, no fundo, a indústria conserveira não é porque existem as conservas, a indústria conserveira é porque existe o mar e o sal, na altura, depois o vapor, depois a estiva, depois o vapor, depois a Revolução Industrial que trouxe. E, portanto, e depois a capacidade, porque se não houvesse aqui, digamos assim, potencial
de peixe não havia fábricas, não é? Depois todas elas se situam à volta deste rio das margens, porque os barcos tinham que pegar rapidamente e depois de ir à lota tinham que vir para as fábricas despejar imediatamente o peixe para ser fabricado, porque não havia unidades de frio, de congelar, o peixe tinha que ser imediatamente tratado, não é? Peixe fresco. Pronto, e basicamente a indústria conserveira era, de facto, foi a última fase na perspectiva industrial, mas já havia todo este historial, que depois, antes da indústria conserveira, tivemos aqui a questão dos frutos secos. E, portanto, era a indústria anterior, digamos, partimos de uma fase agrícola para a fase industrial e marítima, se quisermos, depois com os estaleiros, com essas coisas todas, as litografias, enfim. Portanto, é, digamos, um contínuo, se quiseres, é um contínuo daquilo que se passou neste território e com as várias comunidades que aqui viveram, obviamente. E, portanto, isto não acabou ainda, mas e por isso é que eu há pouco referi que teve uma certa interessante coincidência o facto de aparecer uma nova fábrica artesanal, é certo, mais pequena, mais familiar, se quisermos, mas com esta mesma visão de que, mas, afinal, há aqui capacidade, então vamos aproveitar, e aproveitaram, pronto, de outra maneira, claro. A indústria conserveira acabou por também ganhar grande importância para as pessoas que... Exatamente, portanto, ou seja, a indústria conserveira era, não só em Portimão, como é óbvio, até porque há outros centros conserveiros, houve mais importantes, como Matosinhos, enfim, até Vila Santão, Olhão, enfim, mas o facto de Portimão ter tido, e hoje temos essa presença das tais testemunhos históricos anteriores que no fundo nos dão essa continuidade, mas de facto era a grande indústria antes da monocultura turística, se quisermos, porque agora aparecem de facto aí algumas alternativas, mas ainda estamos muito, muito dentro de uma lógica de estruturas de turismo, não é? E de que forma é que o museu preserva a história da indústria conserveira? Bom, para já nós não fabricamos conservas, é evidente. Mas, olha, por exemplo, um caso curioso, nós tínhamos aqui, nesta fábrica, não sei se viram ali escrito na parede, quando se chega naquela rotunda, Fábrica de Conservas Febre-Mandes, é o que está escrito aqui, Febre-Mandes. Depois está uma coisa que diz La Rose, vocês viram? O que é La Rose? É a marca que havia aqui. Essa marca não é nossa, obviamente, era dos proprietários, e essa marca La Rose foi adquirida pela Ramírez. E fizeram aqui em Portimão o lançamento das conservas La Rose. Ou seja, há aqui, ou seja, o museu no fundo contribui não só para manter viva essa e dar a conhecer, no fundo, a singularidade e o particularismo que nos define, isso que os museus devem fazer, porque nós somos um museu, não é propriamente um museu de arte, não é propriamente um museu tipologicamente muito ou de arqueologia, ou disto, não, nós fazemos aqui um pleno e queremos ser um museu, como eu disse, de território, de sociedade e de identidade, é isso que queremos ser, pronto. E temos, por isso, também 2 salas previstas de exposições temporárias, e aí sim estão sempre permanentemente a acontecer outras histórias, estamos a contar outras histórias, não só do nosso próprio espólio, que não podemos mostrá-lo todo, porque é enorme, estamos distribuídos não só aqui, temos outros armazéns, e portanto, e temos reservas, e temos doações, e temos, enfim, temos tido, enfim, uma certa adesão, mesmo em termos de público. Nós neste momento estamos com à volta de 70 mil, 80, 60 mil por aí visitantes anuais, o que dentro do ranking dos 10 museus nacionais, nós não somos nacional, somos municipal, mas dentro desse ranking nós estamos bem em 7º e 8º, o que é bom. Portanto, enfim, portanto, este reencontro com estas comunidades que aqui viveram e que não faziam ideia nenhuma que podiam um dia dar uma história para um museu, no fundo também foi importante, porque foi um elo muito, digamos, de ligação e enfim, de um certo orgulho também, a sentirem-se retratados e nessa visão museográfica, digamos assim, de indústrias que, no fundo, nós sabíamos que eram... não há muitos museus de conservas na Europa, isso é verdade. Há um em Setúbal, há um em Portimão, poderá haver um outro núcleo aqui e ali. Matosinhos, não sei, de facto, Matosinhos podia ter feito um, mas não sei se está em projeto. Há em Stavanger, na Suécia, há em Espanha, portanto, mas há poucos museus ligados à pesca e à conserva. À pesca há mais, não é? Portanto, mas pronto, esta a nossa missão foi continuar, no fundo, através até não só da exposição, mas
destas atitudes que eu referi, de lançamentos de conserva, de criação de uma nova unidade artesanal, que ficaram motivados com o museu, por exemplo, está a ver? É uma coisa que nós seria impensável, não estávamos a prever. E depois, hoje, o que é que nós fazemos? Somos também um grande apoio complementar à própria indústria do turismo. Portanto, o turismo connosco tem uma série de protocolos, hotéis, restaurantes, rentacarros, Inatel, turismo social, agências de viagem, os cruzeiros, os operadores turísticos. Estamos sempre a ter uma série de protocolos para as visitas ao museu. Porquê? Porque, de facto, como eu disse, tirando o sol e a praia, este é um ponto de referência muito importante, e mesmo para os próprios turistas. Portanto, isso ajuda a complementar toda esta visão social que nós pensávamos, com esta visão também de complementaridade, de oferecer esta informação que é importante para quem nos visita também, por exemplo. Para além das visitas que são realizadas no museu, há algum tipo de projeto inovador que dê a conhecer a indústria conserveira? Se tem em mente algum projeto inovador? Bom, vamos lá ver. Nós temos sempre também uma perspectiva de, portanto, como disse, foi graças ao museu que foram criadas essas novas ligações, se quisermos, com a conserveira, mas temos também uma visão de que nós não nos podemos também substituir, enfim, a quem deve, por exemplo, imagine, nesta área, obviamente, isto está muito ligado à restauração, aos chefes, portanto, já houve aqui iniciativas de tentar, digamos, promover a conserva, por exemplo, com a DOCA Pesca. Eles fazem isso. Por exemplo, os peixes considerados, como é que é dizer, no mercado, que não tem tanta, por exemplo, como a cavala, por exemplo. A cavala é um peixe, pouca gente se calhar, mas do ponto de vista da conserva, é ótimo. E, portanto, tem havido aqui degustações, tem havido aqui momentos. A relação que nós temos com o próprio restaurante do museu, portanto, ou seja, tentar que os momentos de contacto com alguma referência, digamos, ou da culinária ou das refeições, tenha a ver, no fundo, também com a apresentação de novas maneiras de tratar este tipo de pescado. Portanto, mas, claro, são entidades, mas o museu é um local muitas vezes escolhido, seja dentro, seja fora no restaurante. Ou seja, portanto, há aqui momentos em que nós potenciamos esse tipo de situação. Claro que depois todo o resto ficará, obviamente, depois a cargo um pouco também dessas estruturas, não é? Sejam as entidades privadas, sejam os restaurantes, enfim. Portanto, nós tentamos, por exemplo, temos também, noutros hotéis aqui da zona, temos lá exposições e referências também à questão não só da conserva, mas da história de Portimão. Portanto, e depois também gerimos um monumento megalítico, onde também nessa altura se fazia, digamos, se utilizava os rios e a Ria de Alvor e o mar, e nós aí desenvolvemos também, de vez em quando, o chamado Dia da Pré-História, portanto, aproveitando a ligação com o facto de podermos, de uma forma, digamos, de recriação, ligada à arqueologia experimental, desenvolver aí os antigos processos de cozimento sem fósforos e sem facas, obviamente, porque o fogo é feito exatamente como era na pré-história, e era cortada a faca com os sílex. É isso que fazemos aí também, durante um dia, neste caso será no dia 4 de maio agora, o dia da pré-história, todos os anos é feito anualmente, e que envolve milhares de pessoas. Porque são grupos de teatro, são grupos de arqueologia experimental, é feita muitas atividades para as famílias, portanto, ou seja, é uma forma de prolongar o modo como aqui se vivia, independentemente da conserva, não é? Portanto, porque, como digo, nós não somos o museu da conserva, nem somos o museu da indústria conserveira ou da sardinha, ou seja, temos esta visão territorial. Portanto, nós consideramos que o museu tem que ser, começou por ser um observatório da sua comunidade, não é? Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Começou por ser depois o laboratório dessas ideias, dos projetos,
e depois esta ponte intergeracional e entre vários tipos de públicos, se quisermos. Portanto, há aqui, por exemplo, para a questão da acessibilidade, nós neste momento temos uma aplicação em 5 línguas, não é? Quer dizer, portanto, não é porque a barreira linguística é grande aqui no Algarve, por razões óbvias de turismo. E, portanto, o museu também tem essa necessidade de inovar em termos de acessibilidade, embora, enfim, isto não seja nada de novo, mas é importante termos, porque há muitos museus que não têm, obviamente, e outro tipo de situações, como, por exemplo, fazer iniciativas fora do edifício. Ou seja, não só em Alcalar, como também nas freguesias. Temos uma iniciativa que é a nossa cultura sai à rua, numa freguesia rural daqui de Portimão, todos os anos, nos Jornadas Europeus do Património, em setembro. Portanto, também fazemos exposições no exterior, na cidade. Temos também um grupo chamado Grupo dos Amigos do Museu de Portimão, que também tem uma atitude muito proativa e, portanto, do ponto de vista da relação com a comunidade e com os turistas, nós conseguimos e continuamos a desenvolver atividades, não é? E é isso que me parece também que é inovador, que é tentar ligarmos um pouco nas várias exposições, com os vários contributos, com as várias parcerias e stakeholders portanto, oportunidades que temos para definir que tipo de tópicos é que são importantes para as próximas exposições. Por exemplo, já temos 2 para o próximo aniversário, que é no dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus, nós abrimos a 17, e que são exposições sobre a arquitetura tradicional do Algarve, que está em perigo, e que nós vamos tentar chamar a atenção, e também uma doação que foi feita ao Museu de Portimão, justamente por viúva do Heinz Senck, que foi um artista, um ceramista alemão, que viveu, enfim, no início do século XX, e faleceu em 90, salvo erro, do ano passado, e a viúva ofereceu à Gulbenkian, ao Museu do Azulejo e ao Museu de Portimão, praticamente as coleções que tinha. Portanto, e a nossa foi sobre temática marítima. Portanto, nós fizemos uma primeira exposição já há uns anos, mas só mostramos das 300 peças para aí 50, portanto 20%. E agora vamos mostrar, de facto, mais uma vez, porque no fundo esta relação com a sociedade, por vezes, é dinâmica, não é? E tem este tipo nunca estaríamos à espera disso, obviamente. E então, isso permite-nos, e agora vamos, como o Museu do Azulejo também tem parte dessa doação, nós vamos tentar juntar aqui. E a outra exposição é sobre a nossa realidade, não é? Chama-se Da Minha Rua Ainda Vejo o Algarve, é uma interrogação. E, portanto, é uma exposição que tem esse objetivo também. E depois temos outra coisa inovadora, que é mostrar Portimão hoje, de uma forma mais contemporânea, se quiser, e que é uma coisa chamada a corrida fotográfica, que é exatamente durante 24 horas, nós, durante o dia 17, começa às 9 da noite e acaba no outro dia às 9 da noite, são 24 horas, e depois há uma versão também diurna, nós vamos mostrando, em termos dos temas que são ligados ao património, enfim, são temas que são para quê? Para que as pessoas também hoje, especialmente isto é dedicado também mais a uma camada mais jovem, para, no fundo, olharmos novamente para esta cidade e mantermos atentos aos sinais e às vivências e ao património, seja físico, seja humano, seja imaterial, se conseguirmos, através da fotografia, também chamar a atenção de alguns aspectos. Portanto, isto é continuar a missão do museu, no fundo. É isso. Voltando um bocadinho atrás, tem algum tipo de memória de quando as fábricas aqui em Portimão, ou na região do Algarve, estavam a funcionar? Olha, por acaso tenho, embora eu não estivesse muito ligado, como é óbvio, e era muito novo também. Mas lembro-me, por exemplo, na altura, lembro-me quando passava, por exemplo, para esta fábrica, e lembro-me de ver o que era o movimento e até o barulho, porque isto é uma área onde há muitas mulheres a trabalhar, não é? Especialmente da parte da preparação do pescado. Às vezes os homens, não sei se têm mais ou menos atitude, não sei, mas é de facto uma questão aqui forte da presença feminina. E isto era uma vida muito dura, porque as mulheres, ao som da sirene ou dos apitos de fábrica, cada uma tinha um apito diferente, portanto elas tinham que reconhecer alguns quilómetros, e tinham que vir a pé,
porque não havia transportes, não havia nada, vinham com os miúdos, quer dizer, as creches também era o que era na altura, enfim, era uma vida muito dura. E elas vinham com as socas pelas ruas, não é? Portanto, aliás, vocês na exposição vão ver essas socas. Imaginam as centenas de mulheres a passar. Depois também havia no ar um certo perfume, digamos, do peixe, não é? Bom, portanto, lembro-me disso. E lembro-me também, e portanto, eu era, enfim, estudante, portanto, não me apercebia muito do que é que se passava no interior das fábricas nessa altura, mas lembro-me que depois, na altura do 25 de Abril, aí sim houve, como é óbvio, percebia-se que até à noite havia vigílias, haviam pessoas à porta das fábricas, havia protestos, havia problemas, porque de facto as condições laborais eram horríveis, não havia praticamente contratos, praticamente só 10% dos operários ou das operárias é que tinham um contrato, de todos os outros era ao dia, se houvesse peixes trabalhavam, se não houvesse não ganhavam, portanto era assim, percebes? Se chegassem tarde não entravam, não ganhavam nesse dia, voltavam para trás, quer dizer, havia, portanto, uma situação... isso. E como não havia, como eu disse, não havia também aquele sistemas, por exemplo, de frio, que já depois no final houve, mas elas tinham que trabalhar até que o peixe, até que, se fosse à meia-noite, fosse à 1, fosse às 2 da manhã, quer dizer, não havia... Os horários de trabalho não eram praticamente os dois. E, portanto, havia aqui muitos problemas. O que depois, no colapso do final progressivo do fecho das fábricas, o que ainda, de certo modo, veio, de certo modo, salvar, equilibrar isso, foi a questão do turismo. Portanto, muitas dessas mulheres, desses homens, conseguiram emprego no turismo. Claro, como empregados, enfim. Mas foi aqui... não aconteceu o que aconteceu no Val do Ave, por exemplo. Nós sabemos que houve questões dramáticas de desemprego, os têxteis e tal. Portanto, aqui houve essa almofada do turismo, é verdade. Também tínhamos que reconhecer. Pronto, também foi de certo modo, dentro das difíceis condições, sempre foi melhor que nada, não é? Mas... Ou de facto, eu não me lembro, assim, enquanto estudante de liceu, e lembro-me de vê-las, e isso para mim era assim uma coisa também interessante, aqueles exércitos brancos, não é? Porque elas andavam de farda branca, eram obrigadas, não é? Obrigadas porque era uma questão de higiene, enfim, o branco era os lenços, as coisas, e as socas, porque tinham aqui os barulhos, que eu lembro-me disso. E acha que é possível, atualmente, ou num futuro próximo, reviver a indústria conserveira, vir a desenvolver-se em Portimão? Novamente? Bom, ela neste momento até está numa fase interessante a nível nacional, até porque tem a ver, até porque a conserva de repente adquire, por causa dos novos modos exatamente quer dos chefes, quer da restauração, está outra vez na moda, é verdade. Até o próprio design das latas e tudo isso. E agora não há já não há tanta, como é que é dizer, tanta oferta como havia, não é? Porque também... E, portanto, já conseguimos, de certo modo, equilibrar. Agora, se o aparecimento de novas fábricas, isso é um bocado de futurismo. Aqui tenho algumas dúvidas. Porque é preciso realmente a jusante e a montante, muitas outras circunstâncias que eu receio. Nós temos a concorrência do Norte da África, os preços das fábricas. Já na altura, esse foi um dos motivos que também houve problemas. Não foi só a guerra, o final da guerra, foi também a concorrência do Norte da África, das conservas marroquinas, das conservas, portanto, que entraram para a Europa. Foi a questão também, obviamente, de uma... E sim, os industriais, quando começou o turismo, começaram a desinvestir, não investiram nas fábricas, portanto, investiram noutras áreas, e começou a haver uma certa obsolescência dos materiais, dos equipamentos, que começaram a ficar muito antiquados, enfim, portanto, não houve renovação. Os empréstimos das bancas também não foram logo imediatos, quer dizer, também houve dificuldade de financiamento, ou seja, há aqui uma série de fatores que veio a pôr fim a isto.
Hoje há, de facto, fábricas novas que Ramírez renovou a fábrica, Lessa da Palmeira, acho eu, lá para a zona de Matosinhos. Poucas fábricas têm aparecido de novo, segundo me parece. Não tenho assim dado notícia de novas fábricas, antes pelo contrário. De maneira que não sei. Agora, estes modelos com outra escala, com outra dimensão, com outra qualidade, mais, se calhar, com outros conceitos, até de sustentabilidade, não só económica, mas também ambiental, enfim, possam emergir de outra forma. Por exemplo, como o caso que eu disse desta conserveira artesanal, por exemplo, que tem um nicho de mercado muito interessante.